Senhoras e senhores, estamos aqui no mais um Alaska Podcast, Boston. E hoje temos o prazer de ter aqui o meu entrevistador, Rafael Rica, e eu sou o entrevistado, Eduardo Pereira. Muito obrigado, Eduardo. A última vez que nós estivemos juntos e você me fez esse convite, esse desafio de estar aqui hoje para poder te entrevistar, eu fiquei muito satisfeito, muito lisonjeado. E é grande honra, grande prazer, uma grande oportunidade de poder estar aqui com você, te conhecer ainda um pouco mais e levar o que você tem de conhecimento, de experiência, de dicas para quem está nos assistindo. Então, Rafael, de verdade, foi Deus que pediu para que eu pedisse para você me entrevistar. Uau! Não sei porque nós tivemos uma afinidade muito legal e assim, hoje eu estou de coração aberto para contar toda a minha história. Eu espero colaborar na vida de muita gente. Eu espero colaborar para as pessoas acertarem e as pessoas não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Uau! A gente aprende muito com os acertos e aprende mais ainda, talvez, com os erros. Claro. Os nossos e os das pessoas à nossa volta. A gente tem que aprender, né? Eu não tenho dúvida de que Deus está presente nesse lugar. E se faz presente na sua vida o tempo todo. A energia que eu estou sentindo aqui agora é inexplicável, mas vocês vão sentir também. Eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós aqui hoje. Vai sim. Já está falando, né? Já está falando. Uhum. Edu, vamos começar então? Claro que sim, estou aqui. Você conduz. Gente, Eduardo Pereira, ou Edu Alaska, casado com Márcia, pai de 3. O Rafael, que já está com 35 anos, meu xará. Pai da Bruna, com 19 anos. E o pai da Nicole, exatamente, com 16 aninhos. 25 anos de América, Edu? 25 anos de América. Vou completar 25 anos, mas contudo dá um pouquinho mais, mas 25 anos. Vamos colocar 25 anos. Né? Beleza. Edu, hoje você está com que idade? Hoje eu estou com 55 anos. Ou seja, você chegou aqui... Cheguei com 30 anos. Com 30 anos. Com 30 anos, é. Como é que era a sua vida no Brasil antes de chegar aqui? Então, eu era solteiro, eu tinha a minha atual esposa, né? Ela era minha namorada e ela teve uma proposta de uma empresa que ela trabalhava para vir para cá. E eu trabalhava com automóveis. Eu tinha uma agência de carros, né? Como se diz aí no linguajar, né? Eu sempre fui comerciante, eu sempre fui um cara do comércio, eu sempre fui um cara que sempre trabalhou com o povo, né? E o meu filho, Rafael, eu tive de um outro relacionamento antes de eu conhecer a Márcia. Mas assim, ele foi sempre criado pela Márcia, ele conheceu a Márcia desde pequeno, então ele hoje a trata como mãe. Ela considera ele, eu sei que ele considera ela também, porque ela é uma pessoa muito boa. E, enfim, no ano de 1999 ela teve essa proposta. E no ano 2000 nós viemos definitivo. Nós fomos. E no ano 2000 nós viemos definitivo para cá. Na época do Bill Clinton ainda, né? E daqui eu tive a grande oportunidade de ficar um tempo aprendendo inglês. Eu tive o apoio da minha esposa, né? Como eu falo sempre, a união faz a força, né? E ela sempre me apoiou para eu desenvolver. Eu tinha uma vida muito tranquila no Brasil e quando eu vim para cá eu vim como um imigrante. E aí, como sempre, eu adoro fazer algumas coisas. Fui trabalhar entregando pizza, fui dando aula de futebol, fui fazendo coisas, dishwasher. Eu fui fazendo coisas para eu ter ocupação, mas eu queria mesmo estudar inglês. E foi mais ou menos isso. Aí eu tenho bastante história aí que eu segui trabalhando no mesmo ramo que eu trabalhava no Brasil. Eu tive a grande oportunidade de seguir no mesmo ramo, sabe, Rafael?
Quando você veio, o Rafael veio junto, ele veio depois, os seus filhos estão aqui, os três? Os três estão aqui. O Rafael, ele, assim como ele era de outro relacionamento, a mãe dele, e nem eu sabia também se eu continuaria no país. Os Estados Unidos, ele é muito bom, mas ele te traz muitos desafios, né? E eu queria muito eu estar sozinho para eu fazer isso aí. Não o trouxe. Ele chegou aqui no ano de 2003. Ele ficou um tempo aqui e depois voltou para o Brasil, porque ele tinha os amigos, né? Ele já tinha uma idade também. Certo. Mas aí ele veio em definitivo em 2019. Muitas pessoas, quando chegam nos Estados Unidos, escutam falar assim, olha, geralmente quando a pessoa chega aqui, dependendo de como chega, eu vou dizer da maioria, eles falam assim, primeiro a gente piora, para depois a gente melhorar. Exatamente. Como é que foi a sua chegada com relação a isso? Como é que foi a sua jornada de trabalho, média de trabalho? Como é que foi a dificuldade para o Edu nos primeiros anos? Até para que as pessoas que também estejam nos assistindo se identifiquem ou saibam como que funciona. Como é que funcionou com você? Então, os Estados Unidos ele não é um país. Todo mundo acha que é fácil. É fácil, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Então, eu vim numa situação privilegiada, como eu falei. Porém, você tem que. Eu tenho um ditado que eu falo: o mais difícil é aprender a aprender. Porque você tem que aprender novamente tudo. Você tem que aprender a falar, você tem que aprender a andar, você tem que aprender a se comunicar. Tudo que nós fazíamos antes com muita facilidade, né? Mas é um desafio grande. Eu sou um cara de desafio, eu sou um cara guerreiro. Eu vou para cima e esse país não vai. Eu vou conseguir. Fiquei um ano estudando e eu tive a grande oportunidade. São conexões. As conexões são as coisas mais importantes que nós aprendemos onde nós nos conhecemos, que é a coisa mais importante que nós podemos ter para que você... É o ambiente onde você vive. E eu tinha um professor, um grande amigo hoje, Marcos. Ele era meu professor de tênis, mas ele era meu amigo. E ele veio passar uma temporada aqui. Ele veio passar assim, uma semana, vai. Ele dava aula para o dono das Casas Bahia. Uau. E ele veio com um avião privado com o dono das Casas Bahia e ele ficou na minha casa. Ele não ficou com ele, ficou na minha casa. E nós passamos uma semana e no domingo, quando eu ia levar ele para a casa do dono das Casas Bahia, que é o Michel, ele falou, o Michel perguntou se você quer andar de barco. E assim, eles são da minha cidade, são de São Caetano, que é da onde eu vim, né? Eu sou natural de São Caetano. São Caetano é São Paulo? São Caetano do Sul, é a ABC Paulista. E, enfim, quando eu cheguei lá, tínhamos muitas afinidades. Eu tinha uma loja em frente à Bahia Automóveis, enfim. E ele tinha 3 concessionárias em Miami. Por que você não vem trabalhar com a gente? Uau. Aí isso me caiu que nem, assim... Já era seu ramo de atividade. Já é meu ramo de atividade, diferentes idiomas, diferentes... Mas eu falei, não, eu vou seguir o que eu sempre fiz, aprender a aprender. Eu fiquei 1 mês trabalhando de graça. De graça. Fiquei 1 mês com outro vendedor, conhecendo, entendendo como funciona, até o momento que eu falei, agora eu estou pronto. Foi o pior mês da minha vida. Porque como eu era supostamente amigo do dono, tinham muitas coisas erradas no dealer, Uau. na concessionária. E eles achavam que ele estava ninguém sabia da história. Ele estava me colocando para vigiar as pessoas. Então, eles acabaram comigo. Tentaram, não acabaram. Tentaram acabar comigo. Tentaram te sabotar. De todas as formas, por vendas, por indicação, todas as formas. E para um guerreiro, uma batalha é sempre uma batalha.
Primeiro mês eu fui melhor vendedor da concessionária. Uau. Primeiro mês eu fui melhor vendedor da concessionária. E eu tive o prazer de pegar a placa de vendedor e mostrar assim, essa foi assim lutada, foi guerreada, né? E minha vida sempre foi assim. E dessa trajetória eu fiquei, aí você já muda, né? Você já muda a atmosfera, você já muda as coisas que você faz, você já muda porque eu sempre ia com medo. Como eu tinha um mês antes que eu fiquei aprendendo, na verdade eu fiquei 17 dias. E depois, no primeiro mês, eu entrei e fui melhor vendedor da concessionária, da parte de carro usado e da parte de carro novos. Sem falar muito bem inglês, sem falar muito bem espanhol, mas com objetivo. E ali nessa concessionária você ficou um tempo? Fiquei por 4 anos. 4 anos. 4 anos. Aprendeu tudo sobre carro, sobre Aprendi venda, tudo, sobre eu fiz bastante dinheiro, eu fiz bastante negócio, eu fiz bastante contato, eu fiz muita coisa boa. Uma das coisas que eu fiz naquela época foi comprar Alaska. Comprei Alaska. A empresa era uma empresa de DVD, CD, fita cassete, ela fazia muitas coisas. Coincidentemente, a menina que... Eu cheguei a um ponto como vendedor que eu tinha uma secretária. E essa secretária trabalhava na Alaska. Uau. Como compradora. E ela me trouxe o dono da Alaska para comprar um carro no primeiro ano de Ford. E um comentário dela no terceiro ano lá, ela falou: Edu, o João está vendendo Alaska. Isso em Miami? Em Miami. Alaska, Miami. Ele falei, tudo bem. E minha esposa estava viajando muito, ela estava já cansada, ela estava grávida também, né? Aí eu falei, eu preciso mudar. Aí eu falei, em vez de eu sair da Ford, por que você não sai do seu trabalho? Nós não tínhamos documento por ela, mas eu já tinha entrado com os documentos pela Ford, que eu era um funcionário exemplar, a gente assim, quando a gente vê uma pessoa com o Michel, o Rafael Klein, eles falam assim, você está lá por... Não, eu fui interessante para eles, porque eu era a concessionária, eu vivia a concessionária, eu lutava pela concessionária. É aquele que nós aprendemos, você tem que ser interessante antes de ser interesseiro. E eu lutei por aquilo. E eles me ofereceram os documentos, junto com a minha esposa. Você fez um comentário no começo dessa fala a respeito de eu trabalhei de graça, eu aprendi por tanto tempo, né? Uhum. Você investiu. Exatamente. E é a diferença. Existe uma passagem bíblica que fala que tudo que fizer, faça como para Deus. Que aquele que te vê no oculto te exaltará. E as pessoas que chegam aqui e têm essa visão, acho que não só aqui, em qualquer lugar do mundo, mas que têm essa visão de aprender, de vestir a camisa e de fazer acontecer e ser interessante antes de ser interesseiro, dificilmente não prosperará. Dificilmente. O Edu que chegou aqui há 25 anos atrás, não é o mesmo Edu de hoje. Não. A pessoa é a mesma, mas o aprendizado, o crescimento, são muitas outras coisas que aconteceram. E quem é o Edu hoje e o que o Edu faz? Que a gente acabou... Explica para o pessoal quem é o Edu e depois o que o Edu faz. Muito assim, o Edu era um vendedor de automóvel, o Edu era eu sempre fui, como eu falei assim, eu tive eu vim do comércio e eu sempre fui empreendedor. E quando eu olhava uma concessionária, eu via como minha, eu trabalhava como se fosse minha. Cara, eu via sujeira, eu via coisas erradas, eu tentava resolver, que não tinha nada a ver com isso. E quando eu comprei a Alaska, eu fiz essa empresa ser como é hoje, até hoje, né? Eu trabalhava com muita garra, eu fiquei inclusive trabalhando na Alaska e na Ford por um ano. São quantas lojas?
Nós temos 3 lojas hoje. Miami, Orlando e Massachusetts, aqui na cidade de Framingham. De Framingham, exatamente. E nós, na época que nós tínhamos, que era outro segmento, que era DVD, CD, essas coisas, nós conseguimos atingir um mercado muito grande. Nós tínhamos 7 lojas. Uau! Todas próprias? Todas próprias. E foi um processo muito legal, muito rápido e foram, assim, de aprendizado muito grande, financeiramente e emocionalmente, e de negócios e de vida. Nessa jornada de 7 lojas, hoje você está com 3, qual o maior aprendizado que você teve ali? Então, vamos lá. Nesse meio tempo, quando você chega a um patamar de 7 lojas, todas muito fortes, você se torna, o seu ego, o seu orgulho derruba. Ele acha que você pode tudo. E eu fui essa pessoa. Eu fui um cara muito... eu nunca fui um cara de oprimir pessoas, mas eu sempre fui muito... Eu cresci muito. Hoje eu me vejo que eu era muito arrogante, eu me vejo que eu era muito orgulhoso, eu me vejo que eu era muito prepotente. Eu não via isso. Eu não achava isso. Então eu tentei explicar isso assim, eu não achava isso. E eu era. Eu podia tudo, eu fazia tudo, eu comprava tudo, eu queria tudo. Eu tinha. E Deus não leva desaforo. Não deixa você... Assim, uma coisa o dinheiro não leva desaforo. Deus te ensina a você corrigir o que você fez errado. E assim, Rafael, A gente pode dizer que esse dinheiro, essa situação de conforto financeiro, virou prioridade na sua vida? Virou, sim. Virou. Deixei muita coisa de lado. E é bíblico, né? Não se serve a 2 deuses. Eu podia tudo, eu era o cara... Enfim, eu sempre fui o Big Boss. Uhum. Que hoje eu tenho vergonha até dessa palavra, né? Mas eu sempre fui assim, um Big Boss. Então, festas que nós tínhamos da empresa eram tipo 50 pessoas. Não, era até mais, era 32, mas era 64 pessoas. E eu sempre fui um cara muito... me colocavam sempre para cima. O jovem que deu certo, a pessoa que deu certo. Isso assim, se você não é preparado, te mexe. E eu podia tudo, eu comprava tudo, eu fazia tudo, eu tinha tudo. E até o momento que eu deixei meu casamento de lado. Deixei a minha... Eu não dava tanto valor à minha esposa. E ela sempre do meu lado. Em 2012, nós tivemos um problema grande e nós nos separamos por pouco tempo, né? Mas foi uma coisa assim que hoje eu vendo assim, é você não valorizar as pessoas que você tem do seu lado, sabe? As pessoas boas, né? E eu saí do trabalho, eu falei, não, você segue com a Alaska, eu sigo fazendo outras coisas. E eu entrei no comércio de aviões. Uau! Eu comprava avião batido, belly land, né? Que não funciona o trem de pouso. Nós reformávamos e enviávamos para o Brasil. Eu tinha esse hangar. Eu tinha também o comércio de automóveis, né? E eu deixei a Alaska de lado com a minha esposa. E nós somos um conjunto. Eu falo muito assim que a Alaska foi construída por nós. E ela estava tocando sozinha a Alaska e eu tocando sozinho o negócio. Nenhum dos dois caminhava. O tripé estava faltando uma perna. Está faltando, porque eu falo uma coisa, é verdade. A venda é o ar que você respira. É o pulmão. O coração é a contabilidade. O coração é a contabilidade. Então, sem o ar, o coração não funciona. E o cérebro não trabalha. Então, assim, morre tudo, né? Então, assim, eu era um muito bom vendedor. Eu me considero um bom vendedor. Não era. Eu sou um bom vendedor. Eu adoro vender. Eu adoro o que eu faço. Só que eu não tinha alguém do meu lado fazendo a contabilidade. E tudo que eu ganhava, eu perdia. Ela não tinha venda. E a contabilidade dela não estava funcionando.
Ela tinha pessoas fazendo coisas erradas, que aonde a contabilidade estava tudo atrapalhada. E ela arrumando, ela é bookkeeping, né? Então ela arrumando. E aí, assim, as coisas não estavam funcionando. Isso começou em 2012, tá? Essa decadência, no caso, no sentido dos negócios, começou em 2012. Começou em 2012. E foi até 2018. Ponto-chave. Maior aprendizado, virada de chave, aquela que Deus pegou e... Então, aquele cara imbatível que ele fazia, que ele lutava, que ele guerreava com todo mundo e ganhava, que ele era tudo, eu estava no Brasil, nós estávamos também numa situação assim, nós voltamos, né? Nesse tempo, estávamos juntos, mas em 2017 eu resolvi carreira solo. Mais uma arrogância, mais um erro da minha vida, né? Coincidente ou não, um ciclo de 7 anos, né? Exato. Mais um erro da minha vida. Eu deixei o meu porto seguro de lado e fui com a minha carreira solo. E peguei e fui fazer uma viagem para o Brasil. E fiquei no Brasil um tempo. E aí aconteceram alguns problemas na Alasca, na minha empresa, né? Teve visita do federal, da polícia que averiguando coisas. Teve um frozen na nossa conta e nós botamos advogado e tentamos ver o que estava acontecendo. Isso foi em novembro de 2017. E eu estava no Brasil. E assim, quando você fala assim, não ligo para isso, não, cara, deixa as coisas acontecer já, porque já tinham passado algumas coisas no nosso trabalho e, nossa, é mais um procedimento, né? E em janeiro eu tive, assim, o meu melhor amigo, Robert Rambus, ele foi atropelado no dia do meu aniversário, na noite do meu aniversário. Ele falou, Du, você não está aqui, mas eu vou sair para tomar uma por você. Como o irlandês sempre gosta de tomar, né? E não pouco. E não pouco. Ele se empolgou e ele foi atropelado e morreu. Uau. Foi muito pesado. E eu peguei o avião, no dia 13, 14, eu peguei e vim para Miami. E fui para minha casa. E minha casa junto com a minha esposa e minhas filhas, né? Que eu estava meio que brigado, separado, mas assim, enfim. E no dia 21 isso aconteceu tudo. No dia 21 de janeiro, bate a polícia na minha casa e me leva preso. Eu e a minha esposa. Uau. Que deserto. Que deserto. Nossa, que situação. Assim, foi uma situação. Nós somos presos. Nós não fomos avisados de nada. Eu estava na minha casa, no meu conforto, e acusando que nós éramos fugitivos da lei. E aí, assim, a acusação não foi bem essa. Assim, a história, eu vou contar um pouquinho agora a história. Eu sei que essa história é uma história muito triste, ao mesmo tempo foi muito boa para nós. Não pensa que tudo, Deus não coloca as coisas mais fáceis para você aprender, para você chegar num patamar de vida melhor, né? Eu penso que existe aquele também versículo bíblico que fala que Deus não dá fardo maior do que a gente consegue suportar. Exatamente. E em tudo que ele faz tem um propósito. E esse teve um propósito muito grande. Então, acredite que é verdade, acredite. Quando eu falo para uma pessoa hoje que o que aconteceu comigo foi muito bom, as pessoas falam, você é louco. Mas eu vou contar e as pessoas vão entender o porquê foi muito bom e um aprendizado muito grande para a minha vida. Quando nos levaram, eu estava na minha casa e antes das minhas filhas irem para a escola. Bem cedinho. Bem cedinho. Acordaram vocês com isso? Acordaram, é isso. Então, eu fiquei no carro de polícia e olhando o policial colocando os dados no computador, né? Quando eu vi, a minha fiança era $1.750.000. Aí eu falei, mas o que eu fiz, né? Que tanto eu fiz, né? Aí tudo bem,
minhas filhas foram para a escola, que minha esposa ficou lá, eles revistaram a minha casa, tudo, para ver se achava alguma coisa, que acharam que nós éramos criminosos. Veio o barco, veio o helicóptero, veio o carro de polícia, veio várias coisas na minha casa. Que loucura. Não, é assim, filme de Filme, Hollywood. Filme de cena Hollywood. de filme. Ação de filme. Que no fim vocês vão entender que foi bom também. Vamos aprender. Vamos aprender. Então, assim, foi bom também. Quando minha esposa entrou no carro, o policial começou a colocar os dados dela e $1.750.000 a fiança dela também. Ah, não era conjunto, não era da família. Não, era 3,5 milhões para 3,5 milhões de fiança. E eu nunca vou sair, porque eu não tenho esse dinheiro, não tenho nem como, né? Só que, assim, eu nunca fui bandido. Eu nunca fui uma pessoa, não sei como funciona uma prisão ou como funciona essas coisas. E, bom, chegamos na delegacia, você faz o procedimento e tal, e você fica numa triagem. E nessa triagem existem os aproveitadores. Os aproveitadores, as pessoas que ficam olhando a sua fiança, para alegar para que eles falam de um bail bond, né? Um fiancista, que é em espanhol, para vender o serviço para eles. E eu comecei a entender ali que são meio que advogados. Eles são eles ficam os bandidinhos mesmo. Os sim. caras que são presos, eles ficam buscando, eles vão presos para fazer essas coisas mesmo. Uau! É bem algo que a gente nem passa na cabeça. Não passa porque nós não somos bandidos. Assim, eu nunca fui bandido na minha vida. E começa o cara me perguntar e eu fiquei quieto. Eu falei, não vou falar nada não, né? E nessa situação eu vi um cara do lado, $1.000. Você tem que pagar $100. Tem que pagar 10%. Eu falei, então 10% daria $175.000. Aí eu falei, então eu faço o seguinte, eu entro no banco, eu tiro o dinheiro, pago para minha esposa aqui. Mas aí eu estava sendo uma triagem de homem e triagem de mulher aqui. E assim, o que mais me doía não era ser preso. Era olhar a minha esposa lá junto com aquela gente. Eu falei assim, cara, eu levo qualquer coisa. Eu nunca... Assim, a minha esposa sempre falou assim, eu pensava muito nas filhas, né? E eu sei que minhas filhas não estão bem, porque eu sempre tive muito bons amigos, muito boas pessoas, né? Mas eu olhava ela e eu falava assim, ela não merece estar aqui. Ela não merece estar sentada ali. Ela é de família, ela é educada, ela é uma pessoa trabalhadora, nós somos trabalhadores, né? Nós não merecemos estar nesse meio de gente, né? E aquilo me corroía. E quando eu descobri que era 10%, eu falei, não, esse dinheiro eu tenho para pagar a fiança dela, para ela sair. Depois eu dou um jeito, depois eu vejo o que eu faço, né? E ela... Mas assim, eu não podia nem conversar com ela, nem falar nada. Mas aí você vai entendendo que o sistema, assim, eles colocam o monstro primeiro para depois para fazer as coisas mudarem depois, né? Então eles pegaram assim, o advogado entra, ele abaixa a fiança. Se eu ficasse, por exemplo, 30 dias lá, talvez eu saísse com a fiança zero, umas coisas do gênero. Mas ninguém quer ficar num lugar desse. Então abaixou para 300 mil. Então pagou 30 mil eu, 30 mil ela, para sair. Isso foi no sábado, nós ficamos 4 dias. Nós fomos para a televisão, foi para o noticiário, foi para várias redes de televisão. E aí eu vou chegar nisso aí, por que foi tanto ibope pelo nosso negócio. E eu estava dentro lá, eu estava lidando com um monte de gente que eu não pertencia àquele mundo. Eu estava desenhando o sistema, né? Então, quando esse cara, que é aquele cara que fica sondando ali, eu guardei meu papel. Mas eu peguei e fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, o papel caiu. E quando ele pegou meu papel, ele gritou, 1.700.000 em espanhol, né? $50.000. Quem é esse cara? Tipo assim, ninguém tinha isso, né? E eu não me vangloro, não é um orgulho, mas eu falei,
porque eu nunca fui para a prisão, nunca tive problema com isso. Nunca. Sim. Aí na minha cabeça veio assim, hoje eu tenho que mostrar que eu sou um poderoso chefão. Yeah. Mais ou menos isso. Eu falei para ele assim, você não tem ideia quem eu sou. Então, melhor você ficar quieto. E assim, foi a primeira reação que eu tive. Sobrevivência. Sobrevivência, exatamente. Você está na selva, você vai lutar, você vai comer, né? E daí foram 4 dias que vocês ficaram nessa situação, até que conseguiram... Conseguimos a liberdade no sábado. Nós entramos na terça-feira e no sábado nós saímos, né? E assim, nós fomos com um carro para uma delegacia para eles colocarem a pulseira eletrônica. Nós conseguimos ficar com a pulseira eletrônica. E teve que entregar o passaporte brasileiro e o passaporte americano, né? Não poder viajar mais. Como eu tinha acusação de... Quando eu olhei lá, eu tinha 7 acusações. Lavagem de dinheiro, tráfico de gente. Uau! Tráfico de gente. Eu tinha... a lavagem de dinheiro tinha um monte. Tinha formação de quadrilha. Eu era uma organização criminosa que nem eu sabia que eu era uma organização criminosa. Eu nunca pertenceu a isso. Eu nunca pertenci a isso. O que Deus mais te ensinou após isso? O que você mais aprendeu com isso? O que você pode trazer hoje de reflexão, de aprendizado e crescimento? Então, como eu falei, né? Deus coloca certos por linhas tortas, né? E escreve, né? E assim, eu estava perdido, assim, fora da minha casa. Eu estava... fez eu me unir muito com a minha esposa, né? Fez a gente se unir. Uma reconexão. Foi uma conexão, assim, incrível. Foi a melhor conexão que eu tive. Foi o grande prêmio que eu tive disso. Nós nos unimos muito. Nós tivemos que unir toda o pulmão junto com o coração. Nós tivemos que unir a nossa força para nós sairmos disso, né? Então nós tivemos que conversar muito, tivemos que realocar muitas finanças, tivemos que mudar a nossa vida, porque eram 2 caminhos diferentes. Nós caminhávamos juntos por 2 direções diferentes. Conectava em algumas coisas, mas não conectava. Não era um caminho só, né? Como deve ser o marido e a mulher, né? E como é que era Deus na sua família, antes e depois disso? Eu sempre fui um cara eu sempre acreditei muito em Deus. Eu nunca fui um cara de ser muito religioso, de ser, mas eu acreditei muito em Deus. Eu sigo as leis de Deus. Eu nunca fui um cara de prejudicar a vida de ninguém. Eu sempre fui um cara de muita palavra, e Deus veio para mim assim. Eu nunca deixei de acreditar. Eu teve um dia que eu deixei de acreditar, que eu quase cometi vou colocar um suicídio. Foi muito triste, foi muito triste. Eu lembro desse dia assim que eu falava, de tanta acusação, eram 7 acusações, Rafael. 7 acusações. Chegou um momento que eu acreditava. Você começou a acreditar na culpa. Acreditar na culpa. Eu falei, não é possível tá todo mundo falando e assim, hoje eu vejo assim, muitas pessoas se afastaram, na época mesmo, né? Mas muitas pessoas tinham medo também, né? Tinham medo de estar em contato comigo, tinha medo. E hoje eu entendo que são meus amigos hoje, filtrou. São melhores amigos hoje, são melhores pessoas, mas as pessoas, elas tinham medo, porque, assim, nós somos imigrantes, nós moramos num país diferente. E as pessoas se afastaram, muitas pessoas se afastaram naquela época também, né? E, enfim, vou contar um pouquinho desse processo que aconteceu. Por favor. Desse processo. Tivemos a primeira audiência e eu tive esse meu amigo que morreu, ele me deu um presente maravilhoso, meu advogado. Ele que te apresentou essa pessoa? Ele é um amigo da família dele
E quando nós tivemos a visita da polícia fecharam a conta do banco, exato. Nós contratamos um advogado, mas assim, não resolveu. Juntos com a minha esposa. Não foi que resolveu. Não tinha o que resolver, não tinha nada. Então, só que assim, ele olhou o negócio, ele falou, Du, fala com o Eri. Eri é o dono. Fala com o Eri. Não, mas, Robert, eu tô bem. Du, fala com eu ele. vou te levar, sábado eu vou te levar com ele. Ele pegou em casa, nós morávamos em frente, ele passou em casa, nós fomos juntos, me levou lá e ele falou, se você não pagar, eu pago, mas eu quero que ele seja seu advogado. Uau. E esse Eri, ele justamente, as filhas dele, elas estudam na mesma escola que a minha filha, elas são amigas e não sabia nada disso, eu não tinha um contato, um convívio com ele. Descobri que ele era um muito bom advogado, um cara top, né? E ele é amigo, né? Então ele pegou para ele aquilo, sabe? Então assim, quando eu saí, eles bloquearam todas as minhas contas, Rafael. E uma pessoa que tem um hábito, né, um costume, um nível de vida e fica, de repente, sem acesso. Não, você fica sem acesso, sem conta. Sem amigos. Sem amigos, sem conta em banco, sem... Cartão, sem nada. Sem cartão, sem nada. Sim, o cartão ainda não. O cartão tinha porque assim, casualmente, como eu estava meio separado com a minha esposa, eu comecei a cortar todos os cartões. Por conta. Enfim. Fica com dificuldade de locomoção, de alimentar. Em janeiro, eu não tinha nem eira nem beira. Eu não tinha nem eira nem beira. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha a linha de crédito que eu tinha na minha casa. Eles bloquearam a minha conta. O cheque que eu dei da fiança, que foi $70 mil, voltou sem fundo. Por conta do congelamento? Por conta do congelamento. Ninguém atendia meu telefone. Ninguém atendia minha ligação. Seu pedido de socorro. Pedido de socorro. Aí você conhece assim, a família, né? Eu tenho meu irmão, que ele saiu do Brasil, minha irmã, minha mãe vieram. Me deram um abraço. A mãe da minha esposa veio. E juntaram forças, né? E nisso aí aí foi a primeira vez que eu me juntei com a minha esposa, assim, na quarta-feira, né? Eu falei, cara, se a gente não pagar amanhã essa fiança, nós vamos voltar para cadeia. Que os caras têm que, né? Eram $70 mil. Aí eu falei, vamos sentar junto aqui, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer. Nisso o advogado já estava junto? Não, o advogado estava na casa dele. Pois né? Eu falo assim, porque ele conseguiria permitir o pagamento disso por conta do congelamento? Não, então, assim, como o cheque da fiança, são separados, eu descobri também que são empresas separadas, que você tem que assinar um loan da sua casa, eles colocam como garantia, né? E eles pagam lá a fiança e supostamente 70 é para eles, né? Uhum. Então, eles têm a garantia de $700 mil que eles dão para o governo, né? Só que eles dão a garantia com a minha garantia, né? Uhum. Então, assim, eu descobri essas coisas. E aí eu falei, vamos ver o que a gente faz. Pegamos cartão de crédito aqui, cartão ali. E o seu carro que você tem? Meu carro vale 20, tal. Conseguiu. Pagamos. Uau. Você estava falando do desenrolar do processo com relação ao advogado que entrou na situação para poder eliminar cada uma das suas acusações. E como é que foi? Então, foi assim, esse advogado é muito bom. Na verdade, o advogado que nós contratamos juntos, que foi o primeiro, ele simplesmente desapareceu. Ele foi um cara que ele foi uma vez numa audiência e só que quem cuidou do nosso caso, que ele era meu advogado, foi o Ed. E ele cuidou da gente como se fosse famílias até o fim. Até hoje. E isso nunca mais te trouxe problema? Não. Primeira audiência foi em fevereiro. Eles não tinham nada.
Quando olhava, a promotora chegava, o juiz perguntava, vocês têm alguma... Nada. E continuava lá. Abril, nada. Julho, nada. Ela vinha lá de West Palm Beach para Miami, nada. Porque a promotora busca evidências, passa para o juiz decide se você é acusado. Não. Aí o advogado falou assim, nada, não tem nada. Pegaram o cara, porque foi um xerife de Broward, não foi federal, não foi nada, né? Pegaram um xerife de Broward. Esse xerife de Broward, ele é um cara que ele ganhava muitos, ele era muito famoso na Flórida por ganhar processos de workers' compensation. E ele ganhou um processo muito grande que ele descobriu uma gangue de workers' compensation, tipo um mês antes dele catar o meu processo. Então, quando ele catou o meu processo, o juiz não olhou muito com lupa, ele olhou com assim, como se não olhasse. Olhou por cima. Olhou por cima e assinou. Aí, onde eu falei que foi uma das coisas que eu falei, não, tudo isso foi bom, né? Porque o sócio que nós tínhamos na Alasca, que eu tinha um sócio que era um venezuelano, ele queria tomar muito proveito disso. E ele sumiu com todas as coisas. Ele levou tudo o inventário, os carros. Ele sumiu com tudo que nós tínhamos. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos mercadoria, nós não tínhamos nada. Mas abrimos a loja com todas as coisas, porque eu tinha um warehouse, um depósito, né? Que tinha as coisas que como eu tinha 7 lojas, uma das lojas eu fechei, um warehouse grande eu fechei. Então ficaram muitas coisas antigas. Eu coloquei todas as coisas antigas, televisão antiga, botei tudo e comecei a trabalhar com o nome Alaska. Eu nunca não mudou de nome. Eu não sou essa. Eu não vou mudar. Porque hoje é muito fácil. Você muda o nome para Antártica. Acabou. Vai virar Eduardo Antártica, não vai virar Eduardo Alaska. Mas eu falei, não, eu não vou mudar, não. Recomeçou. Comecei. Excelente vendedor que é. Exatamente. Eu falei, cara, não vou mudar quem eu sou. E junto com ela, nós pegamos a nossa loja, tocamos, fomos para cima de tudo, fomos tocando e foram acontecendo as audiências. E não tinha nada. Até que o nosso advogado colocou o acusador, que é o... Virou. Como réu. Pois é, virou o jogo. Ele botou ele como réu. Falou, a pergunta dele, por que você não bateu na porta da casa dele? Chamou ele para fazer uma declaração, para interrogatório que fosse. Interrogatório. Ele falou, porque, assim, como você coloca lá que ele era fugitivo? Ele tinha uma mala? Não. Ele tinha passagem? Não. Ele estava na casa dele? Tava. Ele tem endereço fixo? Tem. Ele é cidadão americano, tem endereço físico, não tem um recorde. Histórico de nada. Não tem uma multa na driver license. Como que você vai helicóptero, barco, polícia, SWAT, fazendo... o quanto vocês encontraram na casa dele? Acharam que encontraram? $3.280. Quem não tem isso na casa, talvez... Nós tínhamos esse dinheiro, que era um dinheiro que a gente usa para pagar a conta. Nós tínhamos esse dinheiro. É isso que acharam. E aí começaram a cair pilares, sabe, Rafael? Começaram a cair pilares. Todos os pilares foram caindo pilares. Como ele pode lavar dinheiro no nome dele mesmo? Se a empresa está no nome dele, no linguajar laranja, né? Como assim? Está no nome dele a empresa? Se cada loja fosse no nome de uma pessoa e saísse... Não, se fosse assim, todas as empresas que eu tinha, estava tudo no nosso nome. Pois é. Todas no nosso nome. Meu nome e nome da Márcia. E assim, a gente tinha uma vida assim... Inacreditável isso que você passou com relação ao quão despreparado foi o sistema em te colocar nessa situação. Exatamente. Aí nós, assim... aí você começa a entender as coisas. Porque até o momento, no começo, eu achava que eu era assim, eu não sei o que está acontecendo. Se eu não sei, imagina as pessoas que estão do meu lado. Então, assim, putz,
É muito difícil. Foi uma época muito difícil. Foi um ano com essa pulseira no pé. Todos os meses, toda semana vinha um policial em casa averiguar, fazer. Ele vinha tipo escanear. Até o momento que nós conseguimos que ele viesse tipo uma vez por mês. Nós íamos lá uma vez por mês. Aí nós em 2019, 2018, foi em dezembro, foi uma audiência. Já quase um ano, né? Isso, o advogado chegou para o juiz e falou, doutor, não tem nada, assim, por que eles estão com a pulseira? Até hoje. Até hoje. Aí o juiz não sabia ele não tinha atinado que nós estávamos com a pulseira. Não, pode tirar. Não tem sentido, né? Liberou mais um. Tirou mais um, isso foi em janeiro, isso foi em janeiro. Nem foi porque teve as férias, teve tudo, não tinha como fazer, tirou em janeiro. É uma eternidade, né? Não. E aí nós, assim, aí foi uma... Eduardo, qual que é o seu maior orgulho pessoal e por quê? Então, vamos lá. O meu orgulho pessoal hoje é minha família. O meu orgulho pessoal hoje é ter dado a volta por cima. Meu orgulho pessoal hoje é ser uma pessoa melhor. Eu sei que eu sou uma pessoa melhor e eu sei quem eu sou. Eu não preciso ninguém dizer quem eu sou. Porque assim, eu descobri quem eu sou e eu sei que eu não sou aquela pessoa que eles falaram que eu era. Então, assim, muitas coisas eles tentaram colocar na minha cabeça e eu acreditei. Mas eu acho que, assim, com força de Deus, força de todas as pessoas que estavam do meu lado, principalmente a minha esposa, e da minha família, das minhas filhas, sabe? Elas sempre do nosso lado, sempre junto com nós. Elas nunca tiveram vergonha da gente, sabe? Elas sempre estavam junto com a gente, tiveram orgulho. E o orgulho que eu tenho hoje é saber que elas têm orgulho de mim, cara. E como é que você consegue equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Isso é uma dificuldade de muita gente poder dedicar a todas as áreas da vida, né? À saúde, à alimentação, ao corpo, mas também ao trabalho, à vida pessoal. Com essa jornada, você tem 3 lojas em 3 endereços, em 3 cidades e tem sua casa. Como é que você consegue administrar isso? Como é que... Então, vamos lá. Eu vou dar só eu vou chegar aí, tá? Tá. Eu vou chegar aí. E quando em fevereiro de 2019, nós somos absolvidos. 25 de fevereiro de 2019, nós somos absolvidos. Eu estava tão nervoso na audiência que a promotora, eles perguntavam as coisas, eu só acompanhava o que a minha esposa falava. Sim, yes. E eu não estava sabendo o que estava falando. No final, eu recebi abraços de pessoas. Até meu advogado veio e me abraçou. E eu não sabia... Pela fortaleza que você estava. Eu estava tão, assim, passado. Eu não estava entendendo, assim, eu falei assim, não é possível. Eu passei por tudo isso. E isso, assim, me deu muita força. Nós ficamos em liberdade condicional por mais 3 anos. Nós tínhamos que ir a um local e esse local era muito cheio de pessoas, sabe? Eu não gosto de julgar nem dizer. Não era As pessoas que viviam realmente, às vezes, o mundo do crime. Exato. E a maioria, pelo menos. Aí o cara que era o nosso officer, ele olhou para a gente, ele falou, veja bem, eu vejo você e sua esposa vindo aqui, eu sei que vocês não pertencem a esse mundo. Uau. Existe uma fórmula onde vocês pagam $6 mensais, e vocês ligam, fazem o questionário e vocês não precisam vir aqui. Vocês querem pagar? Oh. É lógico, né? $6 mensais.
E ele vinha de vez em quando, que ele queria ir na minha casa, ver esses testes de droga, essas coisas, né? E aí, cara, nós somos absolvidos. Nós passamos, tivemos que eles acusaram a gente de uma acusação bem boba, porque como foi um erro muito grande do sistema, para nós não fazer um processo, né? Eu poderia fazer, mas meu advogado perguntou para mim assim: você quer ser feliz ou ter razão? Uau. Aí eu falei: eu quero ser feliz. Então, E depois de tudo que eu passei, eu falei: eu quero ser feliz. Eu não quero mais ter razão para nada. O que tem que passar, vão passar. O que tem? Eu quero minha liberdade. Eu quero me deixa trabalhar. Me deixa ser quem eu sou. só não me atrapalha, por favor. Só não me atrapalha. E daí por diante foi assim, foi eu junto com a minha esposa. Nós já estávamos bem juntos também nisso aí, né? E nós começamos a caminhar muito forte os dois. E nós, você falou sobre 3 lojas, né? Eu tinha muita vergonha, porque, como eu falei assim, eu nunca fui bandido, nunca. Odeio, na verdade, é a palavra, eu odeio bandido. Eu odeio a pessoa que tem o prazer de roubar. De prejudicar o outro. De prejudicar o outro. Eu odeio pessoas assim. Eu odeio pessoas assim. Talvez a palavra muito feia, essa palavra de ódio, mas eu não gosto de me misturar com pessoas assim. Eu não sou essa pessoa. Eu não consigo ser essa pessoa. E eu peguei e eu falei: eu vou seguir adiante, né? Eu vou seguir adiante. E eu ficava escondido, eu ficava enclausurado. Eu tinha vergonha de ir nos lugares, as pessoas me reconhecerem. Do julgamento. Julgamento. Eu trabalhava bem no meu mundo, eu ficava bem no meu mundo, até eu conhecer o Bruno Avelar. Em 2022, eu fui no Poder do Network e ele ficou sabendo da minha história. Que eu entrei na mentoria dele e aí ele falou... 2022 foi aqui foi de lá, né? Que você foi de Orlando. Foi de Orlando. Foi de Orlando. Foi em janeiro de 2022. Eu caí, por coincidência, em 2021, com aquela pandemia, tudo fechado, tudo. Então eu estava no meu... Eu preferia estar daquele jeito, né? Foi quando eu conheci ele em 2022 também. Foi no Poder do E aí nós em 2022, eu entrei na mentoria dele e ele ia fazer o Poder do Network Miami. E aí ele veio conhecer a nossa empresa Alaska lá, né? Eu falei: Bruno, eu preciso falar com você, eu tenho uma coisa para te contar. Eu tenho algo para te contar. E ele falava assim: tá bom, eu vou lá. Até que ele veio na TV Record dar uma entrevista. E na sequência eu liguei para ele: se você está em Miami, passa aqui. Eu contei para ele. Aí ele falou: eu vou colocar a sua história no Poder no Network. Posso? Eu falei: pode. Então ele colocou aquilo e foi um destravamento para mim, sabe? Me destravou. Eu fui no palco e eu contei para 2.000 pessoas. Ele contou e mostrou meu caso, né? E esse caso, assim, o caso foi que ele colocou assim, e foi a realidade: você tem um problema? Tenho. Você tem problema? Tem. Então eu vou contar o que é um problema. O que é um O problemão. que é um problema de verdade. Então vocês vão entender o que é um problema. Ele contou meu caso. E eu sei que esse caso foi muitas pessoas me abraçam até hoje. Assim, cara, eu descobri que eu não tinha problema, que você realmente... Seu problema foi... Assim, você tinha um problema, né? E disso aí me fez, assim, crescer muito. Eu abri a loja de Boston aqui, né? Eu não abri, não. Na verdade, nós nos associamos a essa loja de Framingham. E nós, em 2024, que foi esse ano, nós abrimos a unidade de Orlando. Aí eu resolvi abrir esse podcast para trazer pessoas como você, que contaram a sua história, para eu me identificar e contar a minha história, porque é a primeira vez que eu estou colocando, assim,
Expondo isso de maneira... Expondo isso para todos, né? O Poder Network foi colocado para 2.000 pessoas, mas ele foi colocado naquele ambiente, né? E ambiente online, internet, a gente sabe que vai para muita gente, viraliza. E vai perdurar isso daqui. E vai perdurar. Então, assim, aonde eu quero chegar eu quero que as pessoas entendam que tudo é possível, né? Mas você tem que ter união. Família, Deus, trabalho. Você tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar com o físico bom, você tem que estar com... Aonde você vai, você tem que estar preparado para tudo na sua vida. Então, você perguntou sobre como eu consigo conciliar tudo isso. Como eu consigo conciliar tudo isso? Eu tenho uma esposa muito trabalhadora, eu tenho bons colaboradores em todos os lugares que nós vamos. Nós temos negócios, né? Nós temos... eu tenho que viajar bastante, é uma vida bem difícil, mas muito prazerosa. E hoje tudo que eu faço com prazer, sabe? Eu faço com amor. Eu adoro trabalhar, adoro o que eu faço, adoro todos os meus negócios que eu tenho, e todos os negócios que eu tenho prosperam porque eu faço com amor. Todos os negócios que eu tenho prosperam porque eu faço com muito amor. É a mesma fala lá no começo, quando você foi trabalhar na concessionária. Você faz com amor, você faz dedicado, você faz querendo aprender e querendo fazer melhor. Dá um recado para quem está passando um problema hoje. Rafael, veja bem, eu tenho certeza que todos têm problema. Todo dia você acorda, existem problemas, mas todos os problemas eles superam quando você se unem a algumas coisas. Família, sempre busca família, sempre busca ajuda de Deus, sempre conta com Ele, porque Ele sempre vai te ajudar. Talvez não seja da forma com que você queira, mas Ele vai te mostrar o melhor caminho. E nunca desista. Eu quase desisti. E eu espero que você nunca desista, porque assim, muitas pessoas têm... elas vêm para os Estados Unidos e ela acha que tem problema. Ela acha que tem problema. Ela resolve um problema financeiro, mas ela cria outro. Ela cria problema emocional, ela cria problema espiritual. Então, assim, busca Deus. Sempre busca Deus, que você vai saber, assim... E olha um pouquinho para trás, tá? Você falou de dar um passo para trás quando você chega aqui. É muito importante você olhar para trás. E, assim, não só olha para trás, não. Olha para frente, tá? Tem muita gente. O ambiente que você vive é muito importante. Todos esses problemas que eu tive, eles foram causados por mim. A autorresponsabilidade. Eles foram causados por mim. Eu sei aonde eu errei. Eu errei por ambientes, Rafael. Eu me envolvi com pessoas erradas. E assim, hoje eu olho muito o ambiente que eu vivo, as pessoas com quem eu convivo, quem eu consigo estar do meu lado, quem eu consigo contar a minha história, quem eu quero que esteja do meu lado. Essa você está praticamente respondendo essa pergunta que eu vou te fazer assim. Ó. Se você pudesse voltar no tempo, que conselho daria a si mesmo quando estava no começo de carreira? Então, vamos lá. São fases de... Eu fui meio que cavalo, né? Eu segui trabalhando e eu deixei as pessoas me dominarem, né? Eu segui no trabalho, foco. Eu esqueci de muitas coisas do meu lado. Então, assim... Seria o fazer e juntar, o fazer e ter? Eu queria ter. Eu queria poder. E eu fiz, aconteceu, foi muito bom, mas eu cometi vários erros que eu acho que vocês não deveriam cometer. O mais importante de tudo é o ambiente, o relacionamento, as pessoas com que você convive. Muito cuidado com quem você coloca na sua casa, muito cuidado com quem você anda, muito cuidado nos ambientes que você vai, né, Rafael? As mesas que você senta precisa ser seleto, precisa ser exigente. Exatamente. Né? Principalmente em terra estranha.
Eu acho que, assim, Jesus tinha 12 apóstolos, né? Tem um motivo, né? Que nem os 12, eram 3 que eram Mais chegados. mais chegados, né? Então, assim, não conta na palma de uma mão, né? Mas muito cuidado com ambientes, muito cuidado com pessoas. Ele foi traído por um, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, né? Edu, você tem um sonho? Qual o seu sonho pessoal que você ainda não realizou? Eu sei que falar sobre sonhos para outros, às vezes a pessoa não vai estar lá com a gente até aprende que a gente não deve falar muito sobre os nossos planos, os nossos sonhos, principalmente para quem não vai estar lá com a gente. Mas tem algum que você possa falar a respeito de sonho pessoal não realizado, mas que eu sei que vai realizar? Então, eu sou muito realizado. Eu agradeço muito a Deus, eu sou muito realizado por todos os meus. Eu coloco uma coisa, eu vou e sigo e conquisto. E hoje eu tenho um sonho de ver minhas filhas bem. Eu tenho um sonho de poder trabalhar menos. Eu vou ter, não, isso eu vou fazer, eu vou realmente, isso não é sonho, sonho, É meta, é uma já meta, tá no... exatamente. Mas, assim, eu tenho, acho que sonhos materiais, eu acho que eu conquistei 99%. A gente sempre tem objetivos, a gente nunca pode parar, né? A gente nunca pode... todo dia eu tenho um sonho. Mas assim, se você me perguntar assim, eu quero ver minhas filhas bem. Hoje eu tenho minha filha que está estudando medicina. Eu quero vê-la formada. Eu luto. Hoje eu faço bastante exercício para eu conseguir estar com saúde, para ver minha filha bem e eu estar bem, né? Eu ter que estar junto com ela e não ela cuidar de mim. Então, assim, eu quero estar com 60 anos ou 65 anos, eu estar em forma física, emocional, espiritual e familiar, para que minha filha tenha orgulho, ela tenha orgulho de estar junto comigo, não ter que ficar cuidando de mim. Então, talvez esse seja um sonho, talvez esse seja um... Envelhecer com saúde e poder ver seus descendentes com saúde, né? Você poder brincar com os netos, brincar com bisnetos, poder subir uma escada sozinho, descer uma escada sozinho. Exatamente. Eu falo muito sobre saúde. A pessoa tem que cuidar com o que come, com que exercício, alimentação, ela tem que estar espiritual, ela tem que estar ambientes bons, é um pacote. É um pacote. E às vezes muitas pessoas, a gente vê as pessoas bem de um lado financeiro, mas faltando ela muito gorda, você vê que ela está doente fisicamente. Aí você vê uma pessoa muito rica, boa fisicamente, mas espiritualmente ela está perdida em droga, em prostituição. E assim, o que eu acho assim, eu acho que a pessoa tem que se achar, se complementar e ela tem que ficar inteira, porque é onde você caminha para frente. A gente vê muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, principalmente os migrantes, que eles dedicam horas e horas no trabalho e realmente esquecem da família. O quanto a gente vê reclamações, o quanto a gente... nós lidamos com muitos clientes, atendemos muitas pessoas todos os dias, e é incrível a gente ver a quantidade de pessoas que chegam, trabalham muito, às vezes mandam todo o dinheiro para o Brasil, vivem em situação inadequada ou em uma situação não muito confortável aqui com relação a mandar os recursos para o Brasil, casamentos que são desfeitos, famílias que são destruídas, exatamente pelo fazer, fazer, acumular. E muitas vezes a gente vê, inclusive, pessoas mandando recursos para o Brasil, onde quem administra esses recursos tem menos capacitação do que ele. Às vezes a pessoa não foi próspera com os próprios recursos e recebe recurso de quem está aqui trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. E você falou muito bem sobre família, né? Deus ama a família é tudo, é a base, é a estrutura.
se a gente está com os filhos doentes, se a gente está com a esposa mal, tudo vai mal. Com a cabeça e o corpo bom, para que possamos trabalhar, para que possamos ser produtivos, para que possamos fazer acontecer da maneira certa. Você falou sobre Deus em primeiro lugar, né? Deus em primeiro lugar. Sobre as dificuldades que vai acontecer, é certeza, mas que ela tem um dia de acabar também e que a gente vai conseguir superar isso. Sobre o trabalhar um pouco menos, tendo mais de uma loja, mais de um negócio, sair do operacional é uma outra dificuldade que muitos de nós temos aqui. São tantos aprendizados que nós tivemos aqui hoje, são tantos ensinamentos que, se a pessoa filtrar isso, e deve assistir isso mais de uma vez para que você possa pegar como pílulas aos poucos e vai absorvendo para que você possa viver cada uma dessas importantes lições que foi passada aqui hoje. E não é fácil. A pessoa que está aqui, chegou, está trabalhando desse jeito, tem algo para falar para essa pessoa? Eu tenho sim, tenho algo para falar. Acredite no teu sonho, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Aprenda com as pessoas melhores que você. Sigam pessoas de exemplo, sigam pessoas que possam te colocar para frente, nunca te colocar para trás. Muito cuidado com aquele teu antigo amigo, com aquela amizade que não vai te colocar para lugar nenhum. Tenta olhar esse país. Esse país é muito bom. Ele vai te trazer o que você talvez não tinha no Brasil, mas não esquece, tá, da família. Não esquece de Deus. Não esquece de tentar fazer da sua vida, que você comanda a sua vida. Não deixar ninguém comandar a sua vida. Nunca deixa ninguém comandar a sua vida. Nem pessoas, nem situações, nem acho que nada, Rafael. É muito difícil. Eu estou um pouco emocionado com todas essas coisas que eu estou contando hoje, mas o meu conselho para as pessoas, assim, elas sempre acreditar em Deus e acreditar nela. O imigrante que vem para cá, a maioria dos nossos brasileiros são batalhadores, são pessoas que inteligentes, cara. A gente tem um pessoal muito bom e eu acompanho muito e eu acho que nunca desista do seu sonho, nunca desista do seu sonho. Coloca aquele teu sonho lá na frente, busca ele, coloca uma foto, busca ela e acredite que você vai conseguir. Edu, tem pessoas que a gente pergunta qual é o seu sonho e eles não sabem. O que a gente pode falar para eles? Então, assim, eu acho que são fases da vida, né, que vão colocando alguns objetivos e eles são talvez sonhos, né? Então, assim, eu quero o sonho de ter um carro desse, né? E quando ela alcança o carro, ela fala, e agora? É como um cachorro que... Eu percebo que tem pessoas que acordam, trabalham, dormem. Acordam, trabalham, dormem. Como Exato. se fossem robôs, como se fossem máquinas. Exatamente. E que não tem um objetivo, não tem uma meta, não tem um olhar no horizonte para onde está indo. Ele está apenas sobrevivendo. E quem não está realizando os próprios sonhos, certeza que está contribuindo na realização do sonho de alguém. De outra pessoa, exatamente. E provavelmente sendo mal pago. Exatamente. Eu acho assim, todo mundo tem que ter um plano, né? Se você não tiver um plano, você vai cuidar de um plano de outra pessoa, né? E aí vai no sonho. Se você não cuidar dos seus sonhos, você vai cuidar do sonho de outra pessoa. Se você não cuidar da sua saúde, você vai cuidar da saúde de outra pessoa. Então, assim, olha para você e acredita em você, que você pode tudo, né? Tem alguma coisa que eu não te perguntei e você gostaria de fazer
Como volto e repito, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu sou bem realizada em várias coisas. Não deixei de prosperar ainda. Eu sigo trabalhando, sigo na ativa forte no meu trabalho, com projetos diferentes, com coisas diferentes que eu gosto muito de desafios, né? E eu acho assim, acredite sempre em você. A pergunta que você fez, se você não, se existe alguma coisa que você deixou de perguntar. Não, Rafael, tudo que eu queria, eu queria contar sobre essa história, e um recado que eu quero deixar para todo mundo alinhe-se com pessoas boas. Procura ambientes bons, procura mentores bons, procurem pastores, procurem pessoas, procurem coisas que vão te colocar para frente. Nunca procure pessoas que vão te colocar para trás. Aquela pessoa que está te falando não vai dar certo. Não. Crenças limitantes. Acredita que você pode e você vai conseguir. Edu, me corrija se eu estiver errado. Deus, Ele sabe sobre a nossa capacidade, Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E existem algumas situações que Deus permite chegar nas nossas vidas que, se não fosse com essa intensidade, talvez a gente não mudaria o caminho. Exatamente. Então, assim, na minha vida foi assim. Chegou algo com muita intensidade. E na sua, como nós falamos aqui hoje mais cedo, se você pensa que tem problema ou que teve um problema, olha o problema que o Edu passou. Talvez se não tivesse sido, Edu, com essa intensidade, talvez você não teria... Não. Deus coloca como a gente sempre fala, o fardo que você pode carregar, né? Coloca pesado. Mas a gente pede alguma coisa e Deus mostra o caminho que tem que mostrar para você aprender. Talvez esse foi o fardo que eu tive que carregar para Deus mostrar onde eu tinha que chegar. Eu estava jogando fora o crescimento das minhas filhas, estar junto com elas. Estar junto e usufruir disso, aproveitar isso. Todos os momentos dela, estar junto com a minha esposa. Hoje a gente trabalha muitas pessoas, sabe? E é muito gratificante você ver as pessoas trabalhando contigo felizes. Ou não, assim, é muito gratificante. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E isso só pôde acontecer por tudo que eu passei, porque eu estava desistindo de tudo isso aí. E hoje eu estou nisso. Hoje eu sou Eduardo Alasca, porque eu passei por todos esses problemas. Porque hoje eu não ia ser, eu ia ser enfim. O Big Boss. Talvez, mas hoje eu sou Eduardo Alasca e eu acho assim que eu me sinto muito orgulhoso da pessoa quem eu sou. Eu não sou orgulhoso do que eu fiz, das coisas que aconteceram. Eu não tenho orgulho disso, mas eu sinto muito orgulhoso da pessoa que eu sou. E só aconteceu porque eu passei por isso. Só aconteceu porque eu passei por isso. Porque Deus me colocou esse tamanho de coisa para eu passar e assim, eu não desejo isso a ninguém. Não precisa passar por tudo isso, mas eu passei. E assim, eu me sinto orgulhoso da pessoa que eu sou. Independente do problema que você estiver passando, Deus sabe de todas as coisas, nunca te abandonou. Ele está com você agora, juntinho, colado, somente esperando o seu pedido de socorro, o seu alinhamento da direção para andar conforme a vontade dele. E não há dúvida, ele é seu provedor e ele vai fazer acontecer. Isso vai passar, vai dar certo. E você vai ser testemunho do poder maravilhoso de Deus na sua vida para poder ajudar outros, assim como a Alasca está nos ajudando hoje. Amém. Obrigado, Alasca. Eu que agradeço, Rafael. Hoje eu fui entrevistado e agradeço muito. Estamos juntos sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos sempre.